Bem, a conferência de hoje será uma meditação sobre a agonia do Horto das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, assim como a oração de Nosso Senhor Jesus Cristo e o seu suor de sangue. Nós vamos tratar desses três pontos presentes na sua agonia. Não nos esqueçamos que quando Nosso Senhor entrou no Horto das Oliveiras, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, que foram justamente aqueles apóstolos que ele levou consigo até o Monte Tabor para a sua transfiguração. Então fez com que esses apóstolos conhecessem tanto a sua glória quanto a sua agonia. Claro, viram tanto essa glória da divindade que transparece na humanidade, assim como eles viram a fraqueza, a debilidade da humanidade. Jesus Cristo, como perfeito homem, também sentiu angústia. Então, claro que se eles presenciaram a transfiguração, era justamente para fortalecê-los, confirmá-los na fé, nesse momento mais doloroso, que era o início da sua paixão. E Nosso Senhor os chama para que eles entrem com ele no Horto das Oliveiras, a fim de rezarem. E essa é a maneira pela qual Nosso Senhor se prepara para o grande momento, a grande hora da sua vida, a paixão. Ele se prepara pela oração. Ele se prepara para a maior tribulação, o maior sofrimento da sua vida por um tempo de oração. Aliás, assim foi também para a sua pregação. Esses 3 anos de pregação foram preparados com 40 dias de oração e jejum no deserto, e o mesmo para a paixão. Ele se prepara para esse grande combate da paixão com esse momento de perseverança, de vigilância na oração. Nós sabemos depois, pela continuação do relato do evangelista, que Pedro virá a trair Nosso Senhor, negando-o 3 vezes. Os demais apóstolos fogem, como é o caso de Tiago. O único que permanece ao pé da cruz é João, é São João. E nós vemos nesse momento, nesse episódio da agonia no horto, que Nosso Senhor dá a São Pedro uma oportunidade para que ele futuramente, algumas horas depois, não caia, não traia. Ou seja, Nosso Senhor o convida à oração, já prevendo que depois ele teria um combate que era confirmar a sua fidelidade a Jesus Cristo quando fosse questionado, para que ele não traísse, não negasse Nosso Senhor. Então, antes desse episódio, desse triplo episódio, porque ele negou 3 vezes, desse episódio de traição, Nosso Senhor o convida à oração e à vigília, à vigilância. Então, ele não foi infiel apenas na queda, ele foi infiel desde o momento em que, preferindo dormir, não vigiou. Se ele tivesse vigiado como Nosso Senhor lhe pediu, tivesse rezado, certamente ele teria forças, graças, o sustento da graça para não cair. Até porque ele tinha dito antes: Senhor, se for necessário morrer por vós, eu morrerei. Então, num ímpeto ali de entusiasmo, ele disse isso. Mas no momento em que ele foi questionado, ele recusou a sua amizade com Jesus Cristo. Então a sua queda não começou no momento em que ele negou a primeira vez, mas já quando ele não quis vigiar. E aqui nós vemos uma miséria muito semelhante na nossa própria vida, porque quando se trata de algo que atrai, que suscita a nossa paixão, nós somos capazes de fazer grande violência à nossa natureza. Ficar até horas, tarde, acordado.
privar-se de uma refeição. Nós vemos as pessoas que vão participar, que vão ouvir música, né? Enfim, entrar, né, em shows, em concertos musicais, né? Ficam horas e horas numa fila, esperando lá debaixo do sol, da chuva, sem comer, tudo para ver um ídolo, um bezerro de ouro humano, uma criatura, um cantor qualquer, não é? E se expondo a todas as intempéries e privações. Então, quando algo suscita a nossa paixão, nós somos capazes de fazer grande violência contra a natureza. Agora, nós não sentimos esse mesmo ardor em matéria de oração. Qualquer cansaço, qualquer indisposição já é motivo para deixar para amanhã, para outro dia. Então, quantas graças nós perdemos todos os dias, todos os anos, por causa da preguiça. É claro que nós devemos sim guardar um tempo adequado de descanso, de sono, porque isso faz parte dos deveres de Estado. Dormir é um dos nossos deveres de Estado. Mas nesse momento, nosso Senhor pediu a São Pedro para ele vigiar e não dormir. Então há momentos da vida em que mais vale rezar do que descansar. Assim como uma pessoa que está cansada e está no seu turno de trabalho, ela sabe que agora é momento de trabalhar e não de dormir. Então nós que temos usos da razão e que não vivemos apenas movidos pelos instintos, como é o caso dos animais, nós sabemos que há momentos em que nós vamos ter que lutar contra a natureza. Né? Trabalhar ao invés de dormir, trabalhar ao invés de almoçar e assim por diante. E isso vale, sobretudo, para a ordem sobrenatural, para a nossa vida espiritual. Há momentos em que nós deveremos lutar contra o cansaço, mais ainda contra a preguiça, para vigiar e orar. E assim faremos de Jesus Cristo a nossa maior, a nossa principal consolação. Nos perigos, nas adversidades, nas tribulações, nos momentos difíceis da vida, a oração como o primeiro meio que devemos recorrer, o mais importante. Um outro ponto que nós podemos observar nessa cena da agonia no horto é que nosso Senhor entra no jardim para orar. Ou seja, ele se afasta do tumulto, da sociedade, da cidade, e mesmo dos seus apóstolos, porque ele escolhe apenas 3 para ir com ele mais perto. Então ele busca uma certa solidão, uma certa fuga do tumulto do mundo, para tratar com o Pai, conversar com o Pai. E isso nos ajuda a fazer um exame de consciência sobre a qualidade da nossa oração, porque muitas vezes quando fazemos oração em casa, pode ser que a gente não tome medidas mais firmes, mais decididas, mais, enfim, uma resolução mais firme, quero dizer, contra as distrações. Vamos imaginar que eu reze, mas vez ou outro fique consultando o celular durante a minha oração. Ora, eu deveria ser mais firme nessa matéria, evitar as distrações voluntárias, as interrupções desnecessárias, para que eu possa me dar todo a Deus, dar toda a minha atenção a Deus, né, na oração. Então, nosso Senhor, para fazer oração, ele mesmo sendo Deus encarnado, procura uma certa solidão. Ele que pode conversar com o Pai em qualquer lugar, a qualquer momento, ele prefere procurar uma solidão. Então isso nos dá o exemplo sobre as circunstâncias da oração. Claro, podemos rezar enquanto andamos, o terço, por exemplo, enquanto dirigimos, enquanto estamos, não sei, lavando a louça. É sempre possível fazer o exercício da presença de Deus durante o trabalho. Nada contra, muito pelo contrário. Porém, é certo que uma oração da manhã bem feita, uma oração da noite bem feita, implica que nós saibamos também melhorar as circunstâncias, né? Evitar distrações voluntárias, evitar interrupções desnecessárias. Procurar uma certa solidão com Deus. Ou como diria
Santa Elizabeth da Trindade, uma carmelita do século passado, estar a sós com aquele que é o só. É o nosso absoluto. Estar a sós com o só. Além disso, observemos que Nosso Senhor não escolhe qualquer lugar para fazer oração. Ele vai ao horto, ele vai a um jardim. E esse detalhe é bastante interessante porque o primeiro pecado ocorreu justamente num jardim, o jardim do Éden. A queda começou num jardim. Então o início da redenção começa num jardim. Nosso Senhor escolhe um jardim para ali ser buscado por aqueles que vão prendê-lo e levá-lo para a sua condenação. Ele escolhe um jardim. E isso é muito interessante em toda a obra da redenção. Deus sempre escolhe fazer tudo nas antípodas da queda. Quer dizer, o contrário da queda. O pecado começa com o homem, Adão, e Jesus Cristo é o novo Adão. O pecado começa também com uma mulher, aliás, antes de tudo com uma mulher. A redenção também começa com uma mulher, a nova Eva, a Virgem Maria. Nós vimos que toda a obra da redenção está sempre nas antípodas, né? No contrário da queda. Então, assim, Deus mostra a sua imensa sabedoria, fazendo sempre o contrário da queda. Ele procura reparar a queda nos ínfimos detalhes. E assim ele devolve toda a glória ao Pai. Onde o homem caiu, lá ele ofereceu a reparação, a redenção. O pecado começa num jardim, a redenção começa num jardim. O pecado começa com uma mulher, a redenção começa com uma mulher, e assim por diante. Nós vemos então nesses ínfimos detalhes um desejo de reparar tudo. Santo Ambrósio, comentando a agonia no horto, diz: grande benefício, na verdade, me teria feito Deus, libertando-me, com a sua onipotência, das tristezas e do temor da morte. Porém, muito mais me demonstrou a sua piedade, a sua misericórdia e o seu amor, assumindo tais paixões sobre si mesmo, para libertar-me. Então Deus poderia ter nos libertado das nossas paixões, né? Uma tristeza imensa diante de tribulações, o temor da morte e assim por diante. Poderia ter nos libertado pela sua onipotência, por um decreto da sua onipotência. Assim como ele criou o mundo, faça-se a luz e assim por diante, por um decreto da sua onipotência. E isso já seria maravilhoso, né? Por um decreto da sua onipotência, nos libertar das nossas paixões desordenadas. Uma tristeza imensa, o temor excessivo da morte e assim por diante. Porém, como que ele quis nos libertar dessas paixões excessivas? Assumindo-as, experimentando-as. Ele também sofreu o mal da tristeza, ele também sofreu uma angústia diante da iminência da morte. Ele assumiu na sua humanidade essas paixões a fim de nos curar. Então, ele não é um médico que nos cura apenas porque, vamos dizer assim, estudou a medicina, mas ele experimenta o remédio em si para que assim nós nos obrigar mais a também tomá-lo. Ele experimenta o remédio, ou seja, ele sofre essas paixões e sofrendo essas paixões, ele então se entrega ao Pai pela oração, ensinando-nos qual é o remédio. Então ele é um médico que antes quis sofrer a doença, para com mais propriedade nos oferecer o remédio. Assim como nós também gostamos de ser atendidos por um médico que tenha mais experiência, a gente se sente mais confortável. Ora, Jesus Cristo é um médico com a maior experiência. Por quê?
não apenas oferece o remédio, mas ele experimenta na carne a nossa enfermidade, a enfermidade da nossa natureza, a fim de nos oferecer com mais propriedade o remédio. E nesse caso, a oração. A oração na tribulação, a oração no sofrimento, na tristeza, na angústia. E como diz o evangelista São Lucas, Lucas 22, 44, que quanto maior a agonia, mais intensamente Nosso Senhor rezava. Então, entrando em agonia, orava mais intensamente. Então, à medida que cresce a dor, cresce a angústia, cresce a tristeza, a sua pena, a sua aflição, aumenta a sua oração. Ele reza com ainda mais fervor, com ainda mais perseverança, pedindo de novo e de novo ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, assim, ele prepara a sua tremenda paixão, o mistério da paixão, pela oração, e uma oração perseverante e fervorosa. Então, se devemos rezar em toda circunstância, quanto mais em momentos difíceis da vida. Ora, infelizmente, nós fazemos o contrário. Sob o efeito da tristeza, da angústia, da dor, da incerteza, nós desanimamos e procuramos consolações terrestres. Uma pessoa pode se entregar horas e horas ouvindo músicas tristes, filmes, que de alguma maneira vão reverberar aquele mesmo estado de alma, a tristeza. É curioso que, bom, algumas pessoas podem eventualmente buscar uma alegria vã, mas muitas vezes o que a pessoa procura é um conteúdo que vai fazer reverberar aquele mesmo sentimento, aprofundar, fazer com que ela curta aquela tristeza e se sinta na razão de continuar alimentando aquele sentimento que lhe faz mal. A pessoa está se ferindo, na verdade. E isso é muito comum. Então, muitas vezes nós procuramos, de alguma maneira, validar essa tristeza com mais tristeza, procurando consolações ou então alimentando ali o nosso orgulho ferido, quando deveríamos recorrer ao Pai. Na oração de Jesus Cristo, no Horto das Oliveiras, nós aprendemos algumas qualidades da oração. Em primeiro lugar, uma profunda reverência. Porque nosso Senhor, sendo Deus encarnado, rezou prostrado por terra. Um sentimento de grande humildade diante da própria baixeza, diante da própria enfermidade, da própria fraqueza. Então, nosso Senhor demonstra uma profunda reverência, prostrado por terra. Um sentimento muito humilde de si mesmo. Até porque diante de Deus somos como mendigos, nós não temos direito a nada. O que pedimos, pedimos apoiados na sua bondade de Pai. Uma profunda reverência. Em segundo lugar, um grande recolhimento, uma vez que ele procurou se distanciar um pouco dos outros discípulos a fim de orar. Então, um recolhimento, um grande recolhimento. Como eu disse há pouco, evitar as distrações voluntárias, as interrupções desnecessárias. Em terceiro lugar, uma grande confiança. Uma grande confiança, porque ele disse: meu Pai, tudo é possível para vós. E é verdade. E nós podemos pensar nisso de modo muito particular quando nós recebemos a comunhão. Porque temos ali o Cordeiro que o Pai envia para a nossa redenção. E São Paulo disse, não me falha a memória, aos Romanos,
Ele não poupou sequer ao próprio Filho, como não nos dará todas as coisas com ele? Ele não poupou sequer ao próprio Filho. O que mais faltaria? Como não nos dará todas as coisas com ele? É uma grande confiança quando nos dirigimos ao Pai. Quarto lugar, uma grande perseverança. Porque o Evangelho diz que ele rezou uma terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então, ao invés de desistir na primeira, continuou uma segunda, continuou uma terceira, vigiando, perseverando. Como diz São Cláudio de la Colombière, a única oração que não é atendida é aquela da pessoa que desistiu de rezar. E por fim, uma última característica, um último elemento da oração de Jesus Cristo, uma total resignação. Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, não se faça aquilo que eu quero, mas aquilo que tu quereis, aquilo que tu queres. Né? Então, profunda reverência, grande recolhimento, grande confiança, grande perseverança e total resignação. São as qualidades da oração de Jesus Cristo no horto. Na oração do horto, nós aprendemos que é lícito pedir a Deus, nosso Senhor, que nos livre dos males presentes dessa vida. Porque ele pediu para não ser, para não sofrer aquele cálice de dor que era a sua paixão. Não podemos pedir também de sermos libertados dos males da vida presente. Não há pecado pedir bens desse mundo a Deus. Assim também como não é pecado sentir nas nossas paixões, na nossa carne humana, repugnâncias e contrariedades diante do sofrimento. Ou seja, muitas vezes nós teremos rejeição, repugnância a certas tarefas, a certas tribulações, a certos combates espirituais. Tratar com pessoas difíceis, por exemplo, teremos uma repugnância natural, uma contrariedade diante do sofrimento, diante de um trabalho, diante de uma obrigação. No entanto, com a parte superior da nossa alma, ou seja, com a inteligência e com a vontade, nós vamos então ordenar essas paixões. Porque, ao final, o que conta é fazer a vontade de Deus. Então, todos nós deveremos enfrentar situações desagradáveis. Não é um pecado sentir que aquilo é desagradável. O que importa é ordenar, não se deixar dominar. Lembremos-nos daquela famosa história da irmã que para Santa Teresinha era repugnante, ela não suportava aquela irmã, mas a cada vez que a via, sorria. Quer dizer, lutava heroicamente contra aquele sentimento, sorrindo, a ponto da irmã pensar que Santa Teresinha a achava uma irmã maravilhosa. Irmã, o que é que você vê em mim a cada vez que você me vê, você sorri? Né? O que é que eu tenho de tão bom? Conta para mim. Então ela mostrou, né, que é possível praticar a virtude e que sentir essa repugnância não é um pecado. O mal está em se deixar dominar por essa repugnância, não lutar contra ela, não ordená-la à maior glória de Deus, né? Não submetê-la à virtude. Então, Nosso Senhor, que ao longo da sua vida disse tantas vezes
que ele suspirava por aquela hora em que ele glorificaria o Pai, que também profetizou aos apóstolos que ele iria sofrer a paixão. No entanto, no momento em que ele estava na iminência desse sofrimento, sentiu angústia. Ele que disse várias vezes que suspirava por aquela hora, aquele momento em que glorificaria o Pai na paixão. Quando a hora chegou, ele sentiu angústia, repugnância, tristeza. São Bernardo de Claraval diz, isso é muito consolador para nós. Eu sou pusilânime, quer dizer, eu sou fraco. Eu sou pusilânime. Eu confesso, as tribulações me desagradam. E eu rezo, eu me recomendo que, se for possível, que elas se afastem de mim, né? Que seja afastado de mim este cálice. Mas com tudo isso, eu não desanimo diante de Deus. Também não creio causar nenhum dano para mim mesmo diante de Deus. Na medida que eu também diga com o coração, Senhor, que se faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que vós quereis. Esse é o sacrifício mais dificultoso, mais difícil, no qual se sacrifica a própria vontade. Então, reconhecer isso me custa, reconhecer eu sou fraco, reconhecer eu não gostaria, não é um problema, não é um pecado. O importante é sempre dizer, ao fim e ao cabo, que não se faça a minha vontade, mas a vossa. Quer dizer, o que mais conta para Deus é o sacrifício da vontade. Quer dizer, Deus não vai aceitar apenas a oração daquela pessoa que se aproxima do momento da tribulação com o coração cheio de alegria, com entusiasmo, com amor. Não. O que importa é esse sacrifício da vontade. Mesmo que eu tenha essa repugnância natural, o que importa é que eu a venci. Eu lutei contra ela. Como nosso Senhor também fez a vontade do Pai, derramou até essa última gota de sangue, com plena adesão à vontade do Pai, como verdadeiro cordeiro, mesmo sentindo aquela angústia, aquela agonia no horto. Mas além dessa oração, além dessa perseverança na oração, há um outro elemento que o Evangelho nos conta, que São Lucas nos conta, que é o suor de sangue. Vamos agora meditar um pouco sobre esse suor de sangue. Nós sabemos que Nosso Senhor sofreu essa sua agonia não só em razão dos tremendos sofrimentos que o aguardavam dentro de algumas horas, poucas horas, mas também pela visão, pela consideração dos pecados dos homens. E sendo ele Deus, com uma inteligência perfeitíssima, infinita, podia considerar todos os pecados de todos os homens com simultaneidade, como se ele visse cada um dos nossos pecados, um por um, pessoa por pessoa. Então não é como no nosso caso, que nós vemos tudo de modo genérico, abstrato, mas é a consideração de cada um dos pecados, de cada uma das pessoas, como se nós fôssemos únicos, como se aquele pecado fosse único. E aquilo causou, claro, uma grande angústia no seu coração. Conhecer a nossa recusa de Deus a cada pecado, a cada queda.
E por isso suou sangue. Sentiu angústia, tristeza, uma tristeza de morte. Minha alma está triste até a morte. Ora, por que é que nós não nos entristecemos pelos pecados que cometemos? Pelo menos não profundamente. O pecado nos faz pouca impressão. Nós não o percebemos como um mal e tampouco como o maior mal do mundo. Claro, porque nós estamos sempre muito apegados às criaturas, aos bens sensíveis. E por isso temos dificuldade para reconhecer esse apego desordenado. Faltam-nos luzes sobrenaturais em razão desse apego, donde a importância da mortificação. A gente começa a praticar mais a mortificação, crescem as luzes da graça. Então, uma distância das criaturas, Deus nos dá mais graças, nós vemos com mais clareza que os bens sobrenaturais são muito superiores. Nós passamos a amar mais os bens sobrenaturais quando fazemos mortificação. Então, em razão desse apego demasiado aos bens sensíveis, não nos pesa tanto esse apego. Não nos pesa tanto o pecado. Não vemos tanto a sua malícia, o seu mal. Então, amando pouco a Deus, pouco nos custa os ultrajes, as ofensas, os pecados. Se amamos pouco alguém, a ofensa a esse alguém não nos pesa tanto. E por fim, uma vez que nós nascemos pecadores, desde o berço, desde a infância, nós nos familiarizamos com o pecado. Ele nos parece algo normal. Isso vai se agravando pelos vícios adquiridos, enraizados ao longo da vida. A gente vai se familiarizando, aquilo vai se tornando cada vez mais algo natural, que faz parte da nossa vida. Então o pecado não nos faz a impressão que faz em Jesus Cristo. Mas nosso Senhor não detesta os pecados apenas porque são pecados, ou seja, uma ofensa a Deus, mas porque ele os assume como se fossem dele. Uma vez que ele vai sofrer a paixão no lugar da humanidade, vai sofrer aquela pena no nosso lugar, como nosso substituto diante de Deus, então ele assume aqueles pecados como se fossem dele, como se os tivesse cometido. Então geme de dor, sua sangue, se entristece até a morte, como se fossem os seus pecados. É por isso que no Antigo Testamento, quando os hebreus sofrem aquele castigo das serpentes que picam, né, os hebreus no caminho, na travessia do deserto, muitos morrem. E o que é que Deus diz para Moisés? Construir, fabricar uma serpente de bronze, colocá-la numa estaca, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Nós sabemos que essa estaca representa o quê? A cruz e a serpente, Jesus Cristo. Olha, como que pode Jesus Cristo ser representado por uma serpente? Sendo que a serpente é o símbolo do pecado. O demônio se fez, né, se disfarçou, assumiu a forma de serpente para tentar Adão, Eva no paraíso. Justamente porque Jesus Cristo se faz pecado no nosso lugar. Ele se torna maldito aos olhos do Pai, assumindo os nossos pecados no nosso lugar. Ele assume a nossa sentença, a nossa condição no nosso lugar. Se faz maldito no nosso lugar. Assume uma pena, um castigo próprio de escravos no nosso lugar. Então sofre a esse extremo da angústia, como se ele os tivesse cometido. Sofre na visão dos nossos pecados, cada um deles na sua singularidade, na sua individualidade.
mas sofre também considerando que o penhor da sua redenção não seria aproveitado por todos os homens. Então prevê, naquele momento de dor, de angústia, que muitas almas rejeitariam o fruto da sua paixão, abusariam da sua misericórdia, desprezariam a sua misericórdia. Então considera também que muitas almas terão esse trágico fim, essa decisão diabólica de rejeitar a redenção. Isso, claro, lhe causa dor, sofrimento, tristeza. Como disse Simeão a Nossa Senhora, uma espada de dor há de atravessar a sua alma. Então, naquele momento, uma espada de dor atravessa o coração de Jesus. E mesmo assim ele quis sofrer a paixão, sabendo que muitos homens a rejeitariam. Quer dizer, não diminui em nada a manifestação do seu amor, apesar da ingratidão, que nos torna ainda mais obrigados a manifestar a nossa gratidão a Deus diante de um amor sem reservas. Além disso, na agonia do horto há uma diferença com relação ao resto da paixão, porque ali não há algozes, ali não há soldados flagelando, levando Nosso Senhor amarrado de um tribunal a outro, colocando uma cruz sobre as suas costas. Não há soldados, não há algozes. Há apenas Jesus Cristo com os seus 3 discípulos. Na agonia do horto não há, portanto, penas físicas, flagelo, coroa de espinhos, cruz, não há nada disso. Não há um sofrimento externo que é infligido a Nosso Senhor. Então isso torna ainda mais evidente o quê? Que o grande sofrimento era interior, era na alma, era a consideração dos pecados. Então na agonia do horto fica mais claro o quê? Que os algozes éramos nós, na medida que foram os nossos pecados que causaram esse nível de angústia e de sofrimento. Ali não tinha ninguém fazendo o Cristo sofrer, senão a consideração de alma de Nosso Senhor a respeito dos nossos pecados. Na agonia do horto, torna-se mais evidente que os algozes éramos nós. Não havia outro perseguidor a não ser cada um de nós, pecadores. Então nós, claro, participamos dessa agonia. Como já sabemos, um único pecador teria bastado para que Jesus Cristo oferecesse o martírio da sua paixão. Não diminuiria nada, nenhum sofrimento, nenhuma pena, absolutamente nada, se houvesse menos pecados ou menos pecadores. Teria sofrido tudo se houvesse apenas um pecador e tudo, exatamente tudo, se houvesse apenas um pecado a expiar. Porque esse é o zelo de Deus contra o pecado. E essa é a grande, a máxima prova da caridade de Deus para com os homens. A paixão, então, é a máxima manifestação da justiça de Deus contra o pecado e da misericórdia de Deus para com o pecador. E por isso São Paulo diz: ele me amou e se entregou por mim. Então, na agonia do horto, vemos que o grande algoz, o grande perseguidor, somos nós. Cada um de nós. Que fazemos o Cristo sofrer na sua alma tamanha angústia. Minha alma está triste até a morte. Se não fosse uma graça particular, a sua alma se separaria do corpo de tristeza. E nós conhecemos casos de pessoas que morreram de tristeza, de desgosto. Quanto mais Nosso Senhor, nesse momento, teria morrido de tristeza, de desgosto. Então, a graça o sustentou para que ele não morresse já naquele momento, tamanha era a angústia da sua alma. E suando o sangue, ele nos mostra o quê?
que lágrimas é pouco para sentir horror ao pecado. Lágrimas ainda é pouco para se sentir horror ao pecado. Ele ainda quer dar uma outra manifestação de horror ao pecado, suando sangue, externalizando essa angústia. Apenas lágrimas seria muito pouco. Então assim ele nos dá um modelo do horror que deveríamos ter ao pecado, da contrição que deveríamos ter pelo pecado. A agonia do horto é um modelo supremo de como deveria ser o nosso horror ao pecado. Um horror mortal. Antes morrer do que pecar, como diziam os santos. Antes morrer do que pecar. E o horror que também deveríamos ter na confissão. Quer dizer, por que é que extraímos tão poucas graças da confissão? Porque a contrição é pouca. Deveríamos tomar um pouquinho mais de tempo, não para fazer um exame de consciência, que, em princípio, cada um deveria fazer, né? Dependendo da matéria que vai apresentar, quanto tempo está sem confissão, etc. Tudo isso é algo normal, necessário. Porém, tomar um tempo para adquirir ódio. Ou seja, um tempo de meditação, de oração, de consideração, alguns minutos, em que eu peço a Deus essa luz, essa graça de odiar aquilo que eu vou confessar. Senão, eu acabo tirando muito pouco fruto da confissão. Então, sobretudo, pessoas que confessam pecados veniais, elas deveriam insistir menos na lista exaustiva de pecados e mais no ódio aos pecados. Se eu confesso um pecado venial com muito ódio, até mesmo aqueles pecados que eu não confessei serão perdoados, porque tamanha é a contrição que ela também apaga, inclusive, os demais pecados. Uma vez que pecados veniais são matéria livre da confissão, não é matéria necessária, é matéria livre. Eu posso confessar 1, 2, 3, um apenas. Eu não sou obrigado, porque eles não me privam da graça santificante. Então, se eu confessar um pecado com grande horror àquele pecado, essa contrição me alcança o perdão, inclusive dos demais que eu nem confessei. É diferente dos pecados mortais que devem ser confessados todos, um por um, na sua espécie, no seu número, pelo menos aproximado, e nas circunstâncias agravantes. É diferente. Então, insistir mais na contrição em confissões rotineiras, confissões de pecados veniais, para que assim o fruto dessa confissão seja mais abundante. Tendo Jesus Cristo na sua agonia como modelo do horror ao pecado que deveríamos ter. Ora, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando Deus conversa com Caim, perguntando do seu irmão, que ele tinha assassinado. Então, Deus diz a Caim que a voz do sangue do seu irmão clamava, gritava da terra, quer dizer, aquele sangue derramado clamava, pedia por vingança. Aquela tremenda injustiça do fratricídio exigia vingança. O sangue do irmão clamava da terra por vingança. Mas dessa vez é o sangue de Jesus Cristo derramado que clama por misericórdia. Dessa vez ele derrama o sangue não para que o Pai aplique um castigo tremendo sobre nós, mas para que o Pai suspenda o castigo, considerando a caridade infinita daquele que sofre. Então o sangue de Jesus Cristo derramado é um sangue que pede misericórdia, clemência, piedade sobre nós. O sangue do nosso irmão mais velho, o primogênito do Pai, em quem nós também somos acolhidos pelo Pai como filhos, filhos adotivos.
Então esse nosso irmão mais velho derrama o seu sangue por nós, para que nós sejamos libertados do castigo. Além disso, ao longo de toda a paixão, nosso Senhor vai derramar o seu sangue por violência do castigo, a flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz, a crucifixão e assim por diante. Tudo estará ligado a uma pena externa, a um castigo. Mas no horto, como já sabemos, não tem castigo. Então no horto, ele derrama sangue não por violência do castigo, mas pela força da sua caridade, do seu amor pelos homens. O que obriga esse suor de sangue não é uma pena externa, mas é um excesso, é um transbordar da sua caridade. Quer dizer, a tristeza pelos nossos pecados, tristeza essa que ele vence, que ele supera pelo ardor da sua caridade. Apesar da imensa tristeza, ele ainda assim vai empreender toda essa obra da redenção que é a paixão. Então ele enfrenta aquela repugnância, enfrenta aquela tristeza, enfrenta aquela angústia, vence aqueles sentimentos, aquelas paixões, por força da sua imensa caridade. Se não fosse a sua imensa caridade, ele não teria sustentado, como eu disse, teria morrido de desgosto. Então a caridade supera aquelas paixões, aquela tristeza, aquela angústia, etc. Então na agonia, não é o sofrimento, a pena externa que o faz derramar sangue, mas é o amor que supera aquela pena de angústia, de tristeza, de repugnância. Então, se não nos amasse tanto, se não amasse tanto o Pai, acima de tudo, certamente não teria motivo para se entristecer tanto, se condoer tanto do pecado, tampouco teria motivo para aceitar o cálice de dor que foi a sua paixão. Então, no nosso exercício da virtude, na nossa vida católica, no combate espiritual, nós também teremos tristeza, tédio, desânimo na prática das virtudes. Então, nem todos os dias serão dias de motivação, de alegria, para fazer oração, para fazer a penitência quaresmal, a abstinência de carne às sextas-feiras, acordar cedo para ir para a missa. Nem todos os dias serão dias de glória no combate espiritual. Mas o que Deus está nos pedindo não é algo sobre-humano, ou seja, que eu procure todos os dias ter um comportamento robótico, de uma alegria forçada. Isso não é humano, nem para nosso Senhor. Faz parte que a gente tenha dias em que a gente não está motivado. E mesmo assim a gente vai perseverar. E mesmo assim a gente vai perseverar. Sabendo que ao final nós poderemos constatar que valeu a pena. Ao final veremos que valeu a pena. É um pouco a ditadura da nossa época, que as pessoas sejam felizes a qualquer custo. É a ditadura da felicidade. Você tem que estar motivado, feliz, animado, senão não vale a pena. Mude de atividade, mude de relacionamento, mude de trabalho. Quer dizer, é uma ditadura. Se você não estiver plenamente feliz, motivado, não vale mais a pena, mude. Olha, isso daí é desumano. Não é normal. A nossa natureza, nosso organismo não dá conta
dessas exigências de felicidade, dessa ditadura da felicidade. Como se fosse um crime passar por momentos de tristeza. Sendo que muitas vezes a gente progride na vida na tristeza, refletindo, repensando os erros e assim por diante. Muitas vezes o melhor da nossa vida vem após uma tristeza bem aproveitada. Em que eu vou refletir sobre os meus erros, meus pecados e assim por diante. Então ele não se deixa vencer por essa tristeza, porque ele pede ao Pai que se cumpra a vontade dele, não a sua, para nos dar o exemplo, é claro, e depois toma esse cálice de dor que é a paixão, e toma por inteiro, toma o cálice até a última gota, porque ele derrama o seu sangue até a última gota. Então toma o cálice de dor, atravessa os tremendos sofrimentos da paixão, para nos dar coragem de nós também experimentarmos aquelas gotas do cálice de dor que ele quer que nós experimentemos. Que cada um de nós terá também que experimentar. Então ele toma todo esse cálice amargo de dor, para que quando nós tivermos que experimentar um pouquinho dele, tenhamos coragem também. Dando-nos o exemplo. Então, nosso Senhor não é indiferente ao nosso sofrimento, porque qualquer que seja o nosso sofrimento, nós poderemos, na sua paixão, observar que ele também sofreu a mesma coisa. Num grau infinitamente superior. Mesmo a dor do luto, Jesus Cristo suportou, na medida que, ao final, despediu-se de sua mãe e a entregou ao seu discípulo amado. Quer dizer, até essa despedida, ele a experimentou. E como diz São Paulo, que ele completa na sua carne aquilo que faltou à paixão de Jesus Cristo. Então nós também deveremos, como membros do corpo místico de Cristo, completar, de uma certa maneira, a paixão, na medida em que pelos nossos sofrimentos bem vividos, sofrimentos suportados por amor a Deus, nós vamos então unir os nossos sofrimentos ao mistério da paixão. Nós vamos participar do mistério da paixão. E esses sofrimentos então terão um valor sobrenatural aos olhos de Deus, porque unidos ao mistério da paixão. É por isso que um bom católico sempre sofre com muita resignação, paciência, tranquilidade, até mesmo alegria. E esse é um mistério que as outras pessoas não conseguem compreender. Os santos tinham até mesmo sede de sofrimento, de tal modo que eles diziam que no sofrimento a gente sempre se une mais a Deus, porque obriga ao maior desapego das outras coisas que não sejam Deus. Uma última consideração sobre a agonia no horto. Nós sabemos que naquela angústia, Jesus Cristo interrompeu a sua oração 3 vezes para ir ter com os seus discípulos e animá-los para que também rezassem, para que não dormissem. Foi uma, depois foi outra, depois foi uma terceira vez. Tentar animá-los, exortá-los para que perseverassem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E assim vemos que nosso Senhor, sendo Deus, mesmo assim, primeiro, deu o exemplo da oração, que já é algo bastante impressionante. Ele não precisava dar esse exemplo. E em segundo lugar, deu o exemplo do quê? Do apostolado. Quer dizer, esse zelo ativo de corrigir o subordinado, de exortar o subordinado.
E nós temos pessoas que dependem de nós na nossa vida, a quem nós devemos dar correções caridosas, dizer palavras de exortação, de bom exemplo, animando-as na virtude. Então, não esperemos que as pessoas que estão em torno de nós, especialmente quando tem uma relação de subordinação, que elas vão resolver tudo na vida por conta sem que a gente tenha que intervir de alguma maneira. Quer dizer, o próprio Cristo ali, em oração com o Pai, interrompe essa oração apenas para ir ter com os seus discípulos e dizer para eles que eles também deveriam vigiar, orar, para não caírem em tentação. Então, quantas vezes nós nos omitimos pensando que, eu não vou corrigir isso, não vou me envolver, e vamos deixando, permitindo que será o filho, a filha, o afilhado, a afilhada se envolvam em pecados e mais pecados. Nós precisamos dizer alguma coisa, claro, com caridade, com paciência, com educação. Assim como Nosso Senhor também, de modo muito paciente, de modo muito manso, exortou os apóstolos 3 vezes. Então, muitas vezes pensamos que se eu rezar, eu, na minha solidão em casa, terei feito tudo. Não, mesmo Jesus Cristo, naquele momento, interrompeu a sua oração, apesar daquela angústia imensa que nele causou aquele sofrimento do suor de sangue, para ir se preocupar com a infidelidade dos outros, né? A preguiça dos outros, o pecado dos outros. Então, mostra sua grande caridade nesse momento de dor, pensando na infidelidade dos apóstolos e não apenas no seu sofrimento, pensando no outro também. E muitas vezes a gente se cansa e pensa que não vale a pena, não vou tentar. Claro, tem pessoas que não querem ouvir, é verdade. Mas quantas vezes eu não quero me dar ao trabalho de ajudar uma pessoa que de alguma maneira depende de mim, né? Por uma falta de zelo da minha parte. Então, é uma reflexão também que podemos fazer, a nossa falta de zelo. Não quando já dissemos tudo, a pessoa não quis ouvir, bom, paciência. Mas quando deixamos de dizer o que poderíamos ter dito e evitado pecados, de pessoas que de alguma maneira dependem de nós.